A Verdes Florestas apresenta a partir de agora Verde News. Informação, entrevista, educação, saúde, cidadania e cultura. Verde News. Agora, aqui na Verdes Florestas. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição do Verde News. Estamos transmitindo ao vivo pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso aplicativo. E você que nos acompanha através da rádio Verdes Florestas 95.7 FM, a primeira no seu coração, sintonize. Hoje, sexta-feira, 4 de novembro de 2022. E olha, a gente teve aí essa massa, de ar frio que chegou aqui na região do Acre, a massa de ar frio de origem aí polar que proporcionou esta friagem atípica para esse período do ano e que começa agora a perder força no sul da Amazônia. Aqui no Acre, as temperaturas se elevam e o calor começa a reaparecer na região, mas durante a noite, à madrugada e também no começo da manhã, as temperaturas seguirão amenas. A temperatura no Vale do Juruá, de um modo geral, vai oscilar entre mínima de 15 graus e máxima de 31 graus. Então, um clima bastante agradabilíssimo. Lembrando que à tarde mais calor, mas aí à noite, durante a noite e madrugada, a temperatura fica mais amena na região aqui em todo o estado do Acre. Temperatura bem gostosa, ainda começando ali no início da manhã também. E agora você confere comigo os destaques da edição de hoje. Moraes manda a Polícia Federal identificar líderes de movimentos que interditam rodovias. Ministério Público pede que a Polícia Federal instaure inquérito policial para investigar líderes de movimentos que bloquearam BRs aqui no Acre. Por causa de bloqueios na BR-364, postos da capital Rio Branco começam a ficar sem combustível, segundo o sindicato. Todas as rodovias federais do país já estão livres de bloqueio, segundo informações da PRF. E ainda começa a transição de governo na próxima segunda-feira. Correção do imposto de renda vira impasse entre Lula e Centrão, que foi aí, inclusive, campanha, foi usada aí durante a campanha do presidente Lula e que agora está nesse impasse. A Alckmin diz que encontro com Bolsonaro foi positivo. Você também vai conferir, mais de 1.000 homens já foram atendidos com câncer de próstata nos últimos 15 anos aqui no Acre. Programa Presídios Leitores inaugura a biblioteca em penitenciária feminina do Acre. Também a nível internacional você confere. Foguete chinês descontrolado cai em direção da Espanha, que fecha parte do espaço aéreo. E ainda brasileiro que morreu na Argentina. Era de São Paulo e viajava de Kombi com a gata pela América do Sul. Vídeo mostra o momento em que motorista atropela jovens na saída de festa e foge sem prestar socorro. Governo cria sistema de prevenção e combate à tortura em presídios do Acre. Polícia prende suspeito de ser mandante de ataques e homicídios aqui no Acre também. Polícia Militar do Alto Acre apreende, portanto, aí armas e com faccionados que seriam usados contra grupo rival. Estas e outras informações você começa a conferir a partir de agora, nesta edição do Verde News. E a gente começa justamente falando aí dessa movimentação que aconteceu logo após as eleições deste ano, e se intensificaram ainda mais no feriado do dia 2 de novembro, dia dos finados, em que várias rodovias federais ficaram fechadas por conta aí de protestos espalhados pelo Brasil, por conta aí da não aceitação do resultado das urnas das últimas eleições. E quanto a isso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou ainda ontem, quinta-feira, dia 3, que a Polícia Federal envie à corte a identificação dos líderes dos movimentos que interditam rodovias e dos proprietários dos caminhões utilizados para obstruir as vias. A decisão do magistrado atende a um pedido da Confederação Nacional de Transportes, que solicitou ainda a apreensão dos caminhões e, na hipótese de identificação de pessoas jurídicas na execução desses atos, que se determine também a interdição e lacração de suas garagens. De acordo com Moraes, as informações devem ser enviadas imediatamente. Mais cedo, ainda ontem, o ministro determinou que a PRF
que a Polícia Rodoviária Federal informasse em 48 horas quantas multas foram aplicadas pelo país e a placa dos veículos que foram autuados aí durante essas manifestações. Também aqui no estado do Acre, seguindo aí, portanto, esta mesma linha de orientação, o Ministério Público pediu que a Polícia Federal instaurasse aí inquéritos para apurar também e investigar líderes desses movimentos que bloquearam as BRs aqui no estado. O ofício foi encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça, Danilo Lovisaro, na terça-feira, à Superintendência da PF. O documento pede ainda a responsabilização criminal dos envolvidos nos atos de manifestações no estado com bloqueio de estradas e vias urbanas. As manifestações contestam o resultado das eleições presidenciais proclamado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda no domingo, dia 30. De acordo com o Ministério Público, foi solicitado que a Polícia Rodoviária Federal identificasse as principais lideranças do movimento. Após eles serem identificados, agora o Ministério Público pede que a Polícia Federal instaure aí o inquérito. E por conta desses bloqueios que foram registrados também aqui no nosso estado, no estado do Acre, segundo informações do sindicato da capital Rio Branco também, os postos de combustível já começam a faltar gasolina também, combustível nesses postos. O bloqueio realizado na BR-364, que liga aí o Acre e Rondônia, por manifestantes anti-Lula, começou a gerar desabastecimento de combustíveis na capital acreana. O presidente do Sindicato de Revendedores de Derivados de Petróleo do estado do Acre, Delano Lima e Silva, disse que o desabastecimento ocorreu em alguns postos por falta de uma base na capital Rio Branco. Segundo o presidente do Sindepac, a atual situação preocupa bastante, caso não ocorra o desbloqueio aí na quinta-feira, ontem e também hoje. Mas aí vem uma notícia boa por parte da Polícia Rodoviária Federal. Segundo dados da PRF, todos os bloqueios em vias federais já foram aí desfeitos, portanto aí traz um pouco mais de alívio quanto a essa questão que a gente acabou de falar agora, que está acontecendo já na capital Rio Branco com a falta de combustível. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda na noite de ontem, nas redes sociais, que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios. Mas ainda ocorrem interdições, que é quando o fluxo de veículos fica parcialmente impedido em 24 rodovias. No final da manhã de hoje, esse número era de 73 locais, sendo 60 interdições e 13 bloqueios, que é quando o fluxo fica totalmente impedido. As interdições ocorrem nos estados do Amazonas, com 2 bloqueios, Mato Grosso com 7, Mato Grosso do Sul com 1 bloqueio, Pará com 6 e Rondônia com 8. No Acre já não tem mais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até o momento foram desfeitos 936 interdições ou bloqueios nas estradas federais. Essa movimentação que começou aí por parte dos caminhoneiros, interditando as principais rodovias que ligam aí os estados, começou pelos caminhoneiros e foi logo aí aderido por grande parte da população anti-Lula, que não aceita aí o resultado das eleições e que não quer que Lula assuma aí no dia 1º de janeiro de 2023. Agora teve todas essas determinações do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal também entrou para controlar toda essa situação e agora já começou, inclusive, também a transição de como será feita aí a transição de governo, do governo Bolsonaro para o governo Lula a partir já da próxima segunda-feira. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se encontrou no início da tarde de ontem com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto, na primeira reunião para tratar da transição de governo. De acordo com Geraldo Alckmin, a partir da próxima segunda-feira, dia 7, começarão uma série de reuniões de trabalho. De acordo com a legislação, 50 pessoas podem ser nomeadas para atuar no período de transição, que é o grupo que pode ter ainda servidores federais e também voluntários. Os nomes, segundo o vice-presidente eleito, também devem começar a ser anunciados já na segunda-feira. Partidos que apoiaram a candidatura de Lula indicarão nomes para compor a equipe de transição. Segundo Alckmin, também haverá conversas com políticos e partidos que aderiram apenas no segundo turno, como Simone Tebet e o PDT.
No primeiro turno, 10 siglas compuseram a coligação nacional em apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB, Federação PSOL, Rede, PSOL e Rede, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e Agir. No segundo turno, partidos como PDT e Cidadania também aderiram à campanha. E aí, segue, portanto, aí os trâmites agora para que aconteça a transição de governo do governo Bolsonaro para o governo Lula, já a partir da próxima segunda-feira. Isso antes do presidente eleito Lula tomar a posse, então as equipes têm que, a assessoria do atual governo tem que passar as informações para o novo governo que vai assumir a partir do dia 1º. E olha, também em relação aí ao novo governo, diversas propostas de campanhas também que foram feitas por parte do até então candidato Lula, que agora é eleito aí presidente. Uma delas também que já está aí causando, digamos, desconforto seria a questão da isenção do imposto de renda. O que foi prometido, né, pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, essa correção da faixa de isenção da tabela do imposto de renda de pessoa física para R$ 5.000, virou tema tabu nas negociações da proposta de emenda constitucional, a PEC aí de transição. Ninguém quer falar sobre a promessa de campanha na equipe. Os integrantes do time de Lula, que participaram ontem da primeira reunião de transição no Congresso, evitaram discutir esse tema com a justificativa de que o assunto será tratado somente depois do ano que vem, já como petista na cadeira presidencial. Por enquanto, não quiseram falar sobre essa proposta de campanha do Lula e que iria reduzir o imposto de renda, aliás, que iria isentar as pessoas que ganhassem até R$ 5.000. Parlamentares do Centrão tentam articular a votação de projeto que corrige a faixa de isenção para R$ 5.200 de uma única vez, enquanto a estratégia petista é fazer o ajuste da tabela ao longo do tempo para poder implementar outras medidas, como a desoneração da folha de salários, que é o corte dos encargos cobrados sobre os salários dos funcionários, como uma reforma ampla do imposto de renda. Inclusive, o presidente Lula, como essa era uma das propostas de campanha, né, brilhou os olhos aí de muita gente que não teria mais que prestar aí a declaração do imposto de renda, só acima de R$ 5.000 quem ganhasse a partir de R$ 5.000, mas agora já fica aí esse assunto meio que virou um tabu na equipe do presidente eleito Lula, e a equipe agora defende que esse assunto será tratado não agora no período de transição, mas quando o presidente estiver já assumido aí a cadeira presidencial. E olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou com o atual presidente Jair Bolsonaro e disse que esse encontro foi positivo. O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, se encontrou na última quinta-feira, ontem, dia 3, com o atual chefe do Executivo, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, no Palácio do Planalto, pela primeira vez desde a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O encontro não estava na agenda oficial de Bolsonaro, mas o presidente tomou a iniciativa de conversar com Alckmin. Segundo o vice-presidente eleito, Bolsonaro se dispôs a contribuir com o governo de transição. A pergunta se Bolsonaro havia parabenizado pela vitória de Lula, o vice-presidente eleito não quis responder. Alckmin foi escolhido por Lula para coordenar a transição de governo com a equipe de Bolsonaro. Na manhã ainda de ontem, antes de falar com Bolsonaro, ele conversou com Ciro Nogueira e Luiz Eduardo Ramos. Então, esse encontro aí entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente eleito aí juntamente com o Lula, segundo aí o vice-presidente, foi uma conversa bastante proveitosa, um encontro bastante positivo. Ele, pelo menos, não falou aí nada negativo desse encontro. E olha, mudando de assunto, saindo de política e falando agora de moda, beleza, elegância, preços baixos, a gente fala de Pinheiro Baby. Pinheiro Baby cuidando bem do que você tem de melhor. Lá você encontra lindos kits de panelas, cobre leito casal habitat, jogo de lençol, moda fitness, saias, almofadas completas, bolsas, relógios, sapatos femininos e muito mais. Na Pinheiro Baby você encontra tudo para sua casa aí, quando o assunto é aí você renovar o seu guarda-roupa, mudar aí a roupa da sua cama, itens para sua cozinha como panela, jogo de panela, panela de pressão e muito mais. Na Pinheiro Baby você encontra até brinquedos para criançada, uma ótima opção em presentes também na Pinheiro Baby. Pinheiro Baby, cuidando bem do que você tem de melhor.
E olha, um abração para toda a equipe lá no Salão da Luzinete, no Salão da Luzinete Cabeleireira, no centro de Cruzeiro do Sul. Lá você conta com serviços de hidratação, cauterização, escova, selagem, botox loiro, botox morena, sobrancelhas com rena, design de sobrancelhas, manicure, pedicure, corte de cabelo e muito mais. Tudo isso lá no Salão da Luzinete. Ambiente aconchegante, climatizado, ótima qualidade no atendimento ao cliente e bem localizado. Fica aqui no centro de Cruzeiro do Sul. É só você procurar onde que fica o Salão da Luzinete Cabeleireira, aberto de segunda a sábado, a partir das 7h30 da manhã. Continuando com as nossas informações, a gente fala agora do Novembro Azul, né? Já chegamos no Novembro Azul e o Novembro Azul é dedicado aí também para a saúde do homem, quanto principalmente à prevenção do câncer de próstata. E nos últimos 15 anos, 1.038 homens foram atendidos no Hospital do Câncer do Acre, com diagnóstico de câncer de próstata, segundo dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Somente este ano, entre janeiro e outubro, foram 44 pacientes com a doença. Para chamar a atenção dos homens para o cuidado com a saúde, é que existe aí o Novembro Azul. O mês é dedicado especialmente à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. O tema da campanha este ano é Homem, cuide da sua saúde de novembro a novembro, justamente para lembrar da importância dos cuidados em todos os meses do ano. O Núcleo de Saúde do Homem da CESACRE inicia as atividades informativas e de conscientização sobre a doença nesta sexta-feira, dia 4. Dados do Instituto Nacional do Câncer de 2021 mostram que 29% da população masculina tinha sido diagnosticada com a doença, correspondendo a uma média de 65 mil homens, o que reforça a importância das ações de prevenção e também de diagnóstico precoce no combate a essa doença. Então fica aí, né, o alerta, especialmente para os homens, para que busquem aí atendimento, para que busquem realmente o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você procurar aí o diagnóstico, procurar aí os cuidados médicos, melhor, e a sua saúde agradece. E agora a gente mudando de assunto e fala aí de presídios leitores. É um programa bem bacana nos presídios femininos aqui no estado do Acre. O programa Presídios Leitores inaugurou na última quinta-feira, dia 3, uma biblioteca na Penitenciária Feminina Guimarães Lima, aqui de Cruzeiro do Sul. Os livros foram arrecadados durante uma das fases do projeto que incentiva a leitura nas unidades prisionais do estado. O projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do Acre, UFAC, e a direção da unidade. Atualmente, há 5 presos da unidade cursando ensino superior, 2 do regime fechado e os demais no regime semiaberto. Em agosto deste ano, houve a abertura de 4 pontos de coleta para doações e foi aí que esses livros foram arrecadados. Os móveis, como estantes, mesas e cadeiras da biblioteca, foram feitos pelos presos que trabalham na marcenaria da unidade. Pela Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça, no ano, o recluso pode ler 12 obras com intuito de remissão. Ele então faz a produção textual e, se obtiver nota 5 ou mais, recebe 4 dias de remissão. Para o diretor da unidade, o projeto é um grande aliado na reeducação desse preso e também na construção de uma nova perspectiva por meio da leitura. O projeto Presídios Leitores está acontecendo aqui em Cruzeiro do Sul, no complexo penitenciário, reunindo reeducandos da ala masculina quanto também da ala feminina. Serão pelo menos 100 reeducandos que estarão participando da edição neste ano de 2022. Com esse programa Presídios de Leitores, parceria com a UFAC, então a UFAC foi de primordial aqui para a unidade, para que a gente pudesse ampliar o projeto de remissão pela leitura. É tanto que a gente sempre fala, né, a liberdade passa pela leitura. Então, não só a questão de estar remindo a pena, mas tem aqueles que participam do projeto sem o intuito de remir. Eles não fazem a produção, mas eles solicitam livros para ler. E esse número de leitores a gente também conseguiu aumentar e queremos aumentar mais. Infelizmente, a gente não consegue atender a todos ainda, mas o nosso intuito é abranger todos.
Nós temos 120 homens e 7 mulheres. Porém, todos os meses também tem aqueles que solicitam livros apenas para deleite, apenas para o intuito de ler mesmo sem fins de remissão. Então a gente aumentou em torno de que tinha 10 a 20 presos que solicitavam mensalmente para mais de 100 presos que solicitam também leitura por mês. Oportunidade de vivenciar outras experiências através da leitura, a transformação que a cultura tem. Acho que nós achamos isso bastante importante, não só para efeito de redução da pena, mas como também para a transformação das pessoas. No ano passado, quando nós trouxemos o programa para dentro do complexo penitenciário, eles tinham 40 educandos participando, né, das ações de leitura, da remissão de pena pela leitura. Hoje nós temos 120, já chegamos a 144. E esse número só nos incentiva a continuar fazendo o programa acontecer e aí vislumbrando, né, narrativas sendo construídas em torno da leitura. Nós precisamos no Brasil assumir uma postura de quem investe em formação de leitores, né? Isso em todos os ambientes, dentro da prisão, fora da prisão. O programa Presídio de Leitores é uma ação que tenta formar nos presídios, sejam os reeducandos que estão cumprindo pena, sejam as pessoas que trabalham com esses reeducandos, né? Então a ideia é formar leitores, é que seja um presídio onde a leitura ela perpasse por todos os ambientes, né? O livro seja assunto em todos os ambientes, né? Isso é muito importante. Sem dúvida, muito importante, uma ótima opção aí para redução e remissão de pena. Em vez de simplesmente fazer o desencarceramento, como existe inclusive aí proposta do presidente eleito aí, o atual presidente, de que, né, alguns crimes aí simplesmente os presos seriam desencarcerados. Isso daí é uma ótima forma de se usar aí o desencarceramento incentivando a leitura. Então, parabéns realmente a todos envolvidos nesse projeto. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Estamos apresentando Verde News. Você ligado aqui na Rádio Verdes Florestas 95.7, sábado, dia 5 de novembro, estreia Rock 10. Uma contagem regressiva com os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos. Rock 10, estreia 5 de novembro às 4 da tarde, aqui na Rádio Verdes Florestas. Comigo, Rui Bala. Comece seu dia ligado na Verdes Florestas. Às 5 da manhã, inicie rezando conosco a oração da manhã todos os dias. Logo em seguida, Padre Heriberto traz o programa Maria Nossa Mãe. Às 6h30, você ouve nosso programa de recados, onde os ouvintes se comunicam para as comunidades mais distantes do Vale do Juruá. A partir das 8 da manhã, Padre Reginaldo Manzotti tem um encontro marcado com você de segunda a sábado, com o programa Experiência de Deus. Oi, gente! Eu sou Sirlene de Paula, apresento o Conectado aqui na 95.7, de segunda a sábado, das 9 às 11h45. Na segunda, quarta e sexta, participação toda especial do nosso Bispo Dom Flávio aqui no Conectado. Vamos participar? 95.7, Rádio Verdes Florestas, a primeira no seu coração. Todo dia, de segunda a sexta, estou com vocês na Voz do Pastor. Participe, escute, venha com a gente. A vacina contra a Covid-19 é a solução mais razoável e eficaz que temos para nos proteger. Quem se vacina tem até 11 vezes menos chance de morrer de Covid. Além disso, a vacina também previne em 85% os riscos de internações em UTIs. 8 em cada 10 pessoas que morreram de Covid não haviam tomado todas as doses. Vacine-se, proteja a si e aqueles a quem ama. Juntos venceremos nossa batalha. Nós da Rádio Verdes Florestas apoiamos a vacinação contra a Covid-19. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie aqui. Dê mais visibilidade ao seu negócio. Mantenha-se próximo aos seus clientes. Divulgue e torne sua marca conhecida. E, principalmente, conquiste novos clientes. Entre em contato com o nosso departamento comercial e saia na frente.
A Verdes Florestas está cada vez mais se expandindo no mundo da tecnologia. E com isso, estamos com um novo aplicativo, onde você tem nossa rádio na palma da mão. Fique por dentro de toda a nossa programação. Tenha acesso às nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Mande sugestões e mensagens via WhatsApp com apenas um clique. Baixe agora em seu smartphone, disponível para Android e iOS. E fique por dentro de todas as novidades da Verdes Florestas. Voltamos a apresentar Verde News. E olha, agora a gente traz informação a nível internacional. Se trata daí de um foguete, lançamento de um foguete que os destroços dele de volta aí é capaz, aliás, ele estava sendo esperado para amanhã desta sexta-feira em cair em área da Espanha. Um foguete da China, fora de controle, deve cair na Terra na manhã desta sexta-feira, segundo informações aí de autoridades do país. O módulo chinês segue em direção à Espanha, que fechou parte do espaço aéreo para evitar choques com aeronaves. Segundo a agência de controle aéreo europeu Eurocontrol, o foguete entrará na Terra entre 6h20 a 9h20 da manhã, isso no horário de Brasília. O tráfego aéreo foi interrompido em 4 das 17 regiões da Espanha. Aeroportos de cidades turísticas como Barcelona e Ibiza estão fechados. Segundo a Eurocontrol, o mais provável é que o módulo do foguete, em longa marcha, cairá no Oceano Atlântico, mas que como a aeronave está fora de controle, é possível que se encaminhe para território espanhol. A agência estima também que boa parte do módulo deve ser destruída ao entrar na atmosfera. O Ministério das Relações Exteriores da China alegou que a reentrada de um foguete na atmosfera é uma prática internacional comum. E aí foi controlado e foi suspenso aí a movimentação no espaço aéreo da Espanha para evitar algum tipo de colisão. Voltando aqui para as informações a nível Brasil, um brasileiro mais que infelizmente acabou morrendo aí fora do território nacional, o brasileiro que morreu na Argentina. O turista brasileiro que morreu na Argentina após ser atingido por uma placa de gelo em uma caverna era o paulistano Denis Comus Marim, de 37 anos e dono do perfil Odicombi. O influenciador divulgava suas experiências e viagens pelo mundo por meio das redes sociais. Sua gata Lince era sua companheira de viagem, que era feito com uma Kombi na cor laranja. Em seu perfil, ele registrou passagens por diversos estados brasileiros e também por Uruguai, Suriname, Guiana Francesa e Argentina. Na foto, ele aparece em paisagem na Argentina, em local não especificado. O influenciador também chegou a fazer algumas viagens para outros continentes. Na imagem feita em 2015, ele registrou ao fundo a Sicília, na Itália. Após períodos longos de viagens, Denis regressava eventualmente a São Paulo, onde residem os pais. Em uma postagem, ele chegou a afirmar que não se sentia mais como sendo da cidade, em razão do estilo de vida mais próximos à natureza que acabou adotando. O acidente ocorreu na tarde da última quarta-feira, dia 2, dia dos finados, quando visitantes entraram na chamada Caverna de Jimbo, uma formação situada nas zonas glaciares e cujo acesso está proibido devido ao frequente desprendimento de pedras e fragmentos de gelo. A tragédia foi registrada por um dos turistas em um vídeo reproduzido por meios locais, onde se vê o grupo entrar na caverna e o momento em que a placa cai sobre o visitante que liderava a expedição. Lamentável, né? E olha, um vídeo também mostra aí um veículo que atropela diversas pessoas na saída de uma festa aqui no Brasil. E ele fugiu, logo após atropelar essas pessoas. O vídeo que você confere agora mostra aí, foi registrado por câmera de segurança que flagrou aí o momento em que o motorista atropelou 2 pessoas e fugiu sem prestar socorro na madrugada da última quarta-feira em Jundiaí, São Paulo. O caso aconteceu no bairro Vila Arendes. As vítimas, uma mulher e um homem, ambos de 23 anos. A jovem está internada no hospital. A polícia já identificou o carro do motorista. No vídeo é possível ver alguns jovens próximos a um carro estacionado com as portas traseiras abertas. Algumas pessoas saindo do veículo ainda e uma outra abrindo o porta-malas. Ao menos 10 pessoas estavam na rua no momento desse acidente. Segundos depois, um carro em alta velocidade vai em direção ao veículo estacionado e às pessoas que estavam próximas a ele.
Com o impacto da batida, o carro quase tomba para o lado, mas o motorista consegue recuperar a direção e foge do local sem prestar socorro. As duas vítimas foram socorridas pelas pessoas que estavam no local. Uma das vítimas e o pai da menina que está internada prestaram queixa no plantão policial. Pelo que foi registrado no boletim de ocorrência, as vítimas estavam saindo de uma festa. No momento do acidente, outras pessoas estavam saindo da festa também. Segundo o relato do boletim de ocorrência, o SAMU foi acionado e levou a vítima para o hospital. A Polícia Militar também foi chamada ao local, mas não compareceu. Informaram aí informações das vítimas. O rapaz, que também foi atingido, afirma que não sofreu lesões mais graves, pois conseguiu se desvencilhar parcialmente do veículo, que foi para cima dele e da outra jovem. Um investigador da Polícia Civil afirma que está à procura do motorista e que a investigação para encontrar está bastante adiantada. Ele será indiciado por lesão corporal culposa e fuga de local de acidente. O estado de saúde da vítima do atropelamento é estável. Batida violenta, né? E agora, vindo com as informações aqui para o Acre, a gente traz informações agora com o repórter Sidney Souza, informações da área de polícia. Boa tarde, Glória. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores do Verde News. Glória, inicio minha participação falando a nível estadual, onde o governo cria o sistema de prevenção e combate à tortura nos presídios do Acre. Vamos entender um pouquinho como isso irá acontecer, funcionar dentro dos sistemas penitenciários aqui no estado do Acre. Foi publicada nesta quinta-feira a Lei 3.986, que institui o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O decreto foi divulgado no Diário Oficial do Estado e lista como será a estrutura do sistema no âmbito estadual. O objetivo é fortalecer a prevenção e o combate da tortura por meio de articulação e atuação cooperativa de seus integrantes, dentre outras formas, permitindo a troca de informações e o intercâmbio de boas práticas. O sistema será integrado por órgãos e entidades públicas e privadas com atribuições legais ou estatutárias de realizar monitoramento, a supervisão e o controle de estabelecimentos e unidades onde se encontram pessoas em espaços de privação de liberdade, contextos ou situações de detenção onde tem a privação da liberdade, ou também promover a defesa dos direitos e interesses dessas pessoas. Destacou a lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, que devem fazer parte do sistema do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Todos devem ter atribuições legais ou estatutárias de realizar o monitoramento e supervisão do controle de estabelecimentos e unidades onde se encontram pessoas em espaços de privação de liberdade. Tudo isso como forma de garantir proteção da dignidade da pessoa humana, igualdade, imparcialidade e garantir o respeito integral aos direitos humanos. Uma aposta, portanto, do governo para ressocializar aqueles que estão privados de liberdade, para que, com todo o trabalho a ser desenvolvido, possam ser reintegrados à sociedade acreana. Agora, ainda seguindo com informações a nível estadual, a polícia prendeu o suspeito de ser mandante de diversos homicídios e também ações criminosas na cidade de Manoel Urbano. Um homem de 23 anos foi preso na capital na manhã desta quinta-feira no bairro Wilson Ribeiro. Ele é apontado como sendo um dos mandantes de ataques na cidade de Manoel Urbano, interior do estado, incluindo uma ação próxima à delegacia de Manoel Urbano no dia 26 de agosto deste ano. Outras 7 pessoas foram identificadas como participantes do crime e já estão presas. De acordo com a investigação, o suspeito participou efetivamente da tentativa de 3 homicídios ocorridos em agosto e após os crimes fugiu para a capital, onde ainda coordenava outros ataques de incêndios criminosos, inclusive o ataque onde 5 casas foram incendiadas de forma criminosa na cidade de Manoel Urbano. O delegado Saulo Macedo, responsável pelas investigações, disse que esse é o desdobramento dessas ações de uma fase mais avançada. Abre aspas para a fala do então delegado. O agente conseguiu efetuar a prisão desta pessoa, que é um articulador que participava tanto dessas tentativas de homicídio quanto dos incêndios.
estava em Manoel Urbano, fugiu para a capital Rio Branco, e de Rio Branco ele conseguiu continuar articulando esse tipo de situação. Hoje ele foi preso, cumprindo o mandado de busca e prisão na casa. Um indivíduo que já tem passagem pelo sistema penitenciário tinha progredido de pena quando ele voltou a cometer esses novos crimes, diz, portanto, o delegado. De acordo com as ocorrências, no final de agosto deste ano, 5 pessoas acabaram presas após uma tentativa de homicídio na cidade de Manoel Urbano, no interior do Acre. E de acordo com informações da polícia, um grupo armado atirou contra 2 membros de uma facção rival e os comparsas deles correram para se abrigar na delegacia da cidade. Na época, um grupo armado atirou contra os 2 membros e acabaram também aí sendo capturados pela polícia. É uma situação bastante delicada na cidade de Manoel Urbano, que tem passado por essa guerra entre facções, né? A guerra pelo poder, guerra por território, e com isso, né, as ações têm sido cada vez mais registradas por parte das forças de segurança, mas como a gente acabou de mencionar, a polícia também já está aí agindo, tomando todas as medidas cabíveis para tirar de circulação esses criminosos. Agora, falando sobre questão de facções, de organizações criminosas aqui no estado, essa guerra pelo poder, essa disputa, né, entre organizações, a polícia conseguiu retirar, né, das mãos dos criminosos e até realizar prisões com pelo menos de armas que estariam sendo usadas nessa guerra entre facções, ou que possivelmente poderiam ser instrumento para a prática de novos crimes aqui no estado do Acre. Vamos entender também essa ação policial. Uma guarnição que estava realizando patrulhamento no Parque Centenário, na cidade de Brasileia, por volta das 20 horas da noite desta última quarta-feira, dia 2, avistou 2 indivíduos em atitude suspeita e que foram abordados para uma averiguação de rotina. Um seria maior de idade e o colega um menor de idade. Ao revistarem o primeiro, de ponto da fiscalização, foi retirado um revólver calibre 38 carregado com 8 munições. Logo em seguida, quando se voltaram para o menor, perceberam que o mesmo teria jogado algo na grama ao lado. Em uma busca no local, foi localizado uma pistola calibre 380 com 8 munições e ambos receberam voz de prisão no local. Ao serem indagados, souberam que fazem parte de um grupo criminoso em Brasileia e estavam se deslocando para a cidade vizinha de Epitaciolândia para um possível ataque contra membros rivais no bairro Liberdade. Então, mais uma vez, aí uma ação das forças de segurança, retirando das mãos dos criminosos uma certa quantidade de armas e munições que posteriormente seria utilizado ou em crimes na cidade ou também utilizado nessa guerra, entre facções, na busca de poder, na busca de território na cidade de Brasileia. Na cidade de Brasileia, e a ação dos criminosos sendo marcada com bastante intensidade. Glória, agora com informações a nível local de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá, esse início de inverno amazônico trouxe bastante vendavais, chuvas fortes, e com isso a procura para os atendimentos ao Corpo de Bombeiros se tornou um pouco mais complicado, porque já estamos há 7 dias com problema na linha telefônica que dá ligação direta ao Corpo de Bombeiros aqui de Cruzeiro do Sul, devido, durante um dos temporais que ocorreu aqui em Cruzeiro do Sul, a parte do sistema foi interrompido, ou melhor, foi danificado. Vamos entender um pouquinho quais são as orientações, portanto, do Corpo de Bombeiro. Sem funcionar desde a última quinta-feira, 28, o serviço 193 do município de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, não tem um prazo para voltar a atender. A solução do problema depende da operadora de telefonia e o atendimento das chamadas segue sendo realizado pelo 190. Abre aspas. Estamos tentando com a operadora que ela coloque um número para cair aqui em Cruzeiro do Sul como estava anteriormente. O funcionamento está acontecendo pelo 190, mas eu não posso determinar um prazo preciso para voltar ao serviço, explicou o coronel James Clay,
ele que é coordenador da Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, né, o polo aqui de Cruzeiro do Sul. Um raio atingiu a rede lógica no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na última quinta-feira 28, e vários aparelhos do sistema ficaram danificados. Por isso, o serviço do 193 ficou suspenso. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Tenente Josadac Cavalcante, o trabalho vem sendo realizado por intermédio do 190 da Polícia Militar, mas outras soluções rápidas é a utilização do 193 de Rio Branco. Com as ocorrências sendo repassadas para a corporação, o telefone fixo ficará 3222-3555, também vem recebendo as chamadas para as ocorrências aqui em Cruzeiro do Sul. Então, devido aí essa questão do tempo, né, esse inverno amazônico que chegou também bastante forte, tem causado aí alguns transtornos em várias regiões de Cruzeiro do Sul, né, mas aí também fica o alerta e o chamamento do comandante do Corpo de Bombeiros, que em caso não conseguir, a população não conseguir nem contato com o 190 e nem com o 193, um número que vai ser respondido por Rio Branco, poderá se deslocar também ao Corpo de Bombeiros para realizarem os chamamentos, as situações que estejam ocorrendo de problemas e riscos aqui em Cruzeiro do Sul. Agora, ainda falando de Cruzeiro do Sul, as ações policiais, a Polícia Civil conseguiu prender um dos considerados mentores de organização criminosa aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, na região do Juruá. Na noite da última quarta-feira, um homem foragido da Justiça foi preso durante a ação conjunta das polícias militar e civil. A prisão se deu por força de um mandato judicial que, segundo a polícia, o criminoso tem uma posição importante dentro da organização criminosa, atuando como um dos conselheiros na região. A prisão aconteceu no momento em que o indivíduo se deslocava do bairro do Remanso, zona urbana de Cruzeiro do Sul, para a comunidade Santa Rosa. Após ser preso, o homem foi entregue à polícia civil e encontra-se à disposição da justiça. Ainda também as ações da polícia militar, mais prisões ocorreram durante o feriado. Manhã da última quarta-feira, a guarnição de serviço de rádio patrulha efetuou a prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto que havia se deslocado à unidade de monitoramento de Cruzeiro do Sul para implantação da tornozeleira eletrônica. Ao dar início aos procedimentos, foi verificado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Recebendo então a voz de prisão e respeitado todos os protocolos de segurança e tendo seus direitos constitucionais garantidos, foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, mediante o uso de algemas para resgatar sua integridade física e da guarnição, conforme súmula 11 do STF. Esse daí foi realizar ali o seu monitoramento, mas acabou pesando contra ele já um outro mandado em aberto e foi agora encaminhado, como as informações procederam, para a delegacia da Polícia Civil e estará à disposição da Justiça. Glória, essas são as informações da área de polícia. Volto com você nos estúdios do Verde News. Obrigada pelas suas informações, uma ótima tarde para você e um ótimo final de semana também, até segunda, viu, Sidney? E olha, seguindo com as informações, agora a gente fala sobre, sabe aquelas ligações que você recebe que às vezes são chatas? Recentemente a Anatel divulgou aí que as empresas operadoras de telefonia deveriam usar o código 0303 para que quando você visse lá a chamada, você já sabia que aquilo era de telemarketing. Agora, a Anatel também divulga aí um novo número, que é o 0304 para cobrança. Então, antes de atender, você vai saber que aquela ligação se trata de uma cobrança. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou na última quinta-feira, dia 3, o uso do código 0304 para atividades de cobrança, a exemplo do que foi feito com o 0303 para ligações de telemarketing. De acordo com a agência, o objetivo da medida, que valerá a partir de publicação de ato do órgão nos próximos dias,
é conter o uso indevido dos recursos de numeração por determinados agentes. Relator da matéria, o conselheiro Emanuel Campelo, comparou a atividade de cobrança ao serviço de telemarketing no que diz respeito ao volume de chamadas curtas que são recebidas pelos consumidores. A Anatel entende que tais chamadas, como as de cobrança e telemarketing, quando adotadas massivamente, sobrecarregam as redes de telecomunicações. E vamos combinar, é bastante chato, né? Você toda hora está recebendo ali, chama, você olha lá, é 0303. Agora você tem a opção de atender ou não atender, pelo menos você já sabe que se trata aí de telemarketing. Agora a novidade também para ligações de cobrança, que é o 03 e 04. É interessante você fixar esses números aí no seu celular. E olha, uma outra informação que muitas pessoas talvez não saibam é quanto à transação via Pix. O Pix, ele é sempre gratuito ou cobra alguma taxa? O banco pode cobrar taxa? Então, recentemente, uma pessoa, inclusive, aí, divulgou nas redes sociais de que o Pix, essa transação foi cobrada. E aí ficou essa dúvida, o Pix cobra ou não cobra a taxa? O envio e recebimento de dinheiro via Pix normalmente é uma transação gratuita entre pessoas físicas, mas existem alguns casos que o Pix pode sim ser cobrado. E aí tem algumas regras do Banco Central. Por exemplo, fazer um Pix, que é o envio de recursos com finalidade de transferência de compra, e receber um Pix, que é o recebimento de recursos com a finalidade de transferência, mas há casos que permitem que os bancos cobrem tarifas. Então, quando o Pix pode ser cobrado? As pessoas físicas poderão sofrer cobrança nas seguintes situações. Ao fazer um Pix, quando utilizado o canal de atendimento presencial ou pessoal da instituição, inclusive por telefone, quando estiverem disponíveis meios eletrônicos. Também pode ser cobrado ao receber um Pix quando ficar configurado que se trata de uma transação comercial. E isso será caracterizado nos seguintes casos. A pessoa receber mais de 30 Pix por mês via inserção manual, chave Pix, QR, Code estático ou serviço de iniciação de transação de pagamento, quando o participante possui todas as informações do usuário recebedor. A cobrança só pode ser feita a partir do 31º Pix recebido. Então, você pode receber até 30 Pix no mês de forma gratuita. Se passar de 31, você já é cobrado aí uma taxa. Também é cobrado o recebimento se for via QR Code dinâmico. O recebimento se for via QR Code de um pagador, pessoa jurídica, também vai pagar taxa. O recebimento ocorrer em conta definida em contrato como de uso exclusivo para fins comerciais. Microempreendedor individual também tem isenção de tarifa. Tanto os microempreendedores individuais, que são os MEIs, como os empresários individuais seguem as mesmas regras de pessoas físicas. Já a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI, segue as regras de pessoa jurídica que podem ser cobradas tanto para enviar como receber Pix. Então, o Pix não é 100% gratuito para todo mundo, não é bem assim. De pessoa física para pessoa física não paga taxa, mas se for visto ali que há uma transação ali, é um tipo de comércio, então já é pagado sim uma taxa, o banco já pode cobrar essa taxa do Pix. E se for de pessoa jurídica, então aí é que cobra mesmo. Caso de MEI, os MEIs estão livres aí dessa taxa. E olha, começa a ser pago a partir de hoje o 13º salário. Notícia boa, né? A primeira parcela do 13º salário, referente no ano de 2022, deve ser paga pelos empregadores até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao equivalente a um mês de salário líquido, que é sem descontos do imposto de renda e também INSS. Então é um salário extra aí, que é o 13º salário aí para quem tem carteira assinada, para quem é CLT. Então recebe o 13º salário, a partir de hoje começa o primeiro pagamento da primeira parcela e a segunda deve ser paga até o final de dezembro. Uma informação também bastante positiva no âmbito, falando de economia a nível nacional, são os lucros da Petrobras, que lucrou aí, um lucro que subiu 48% e atingiu 46 bilhões nesse terceiro trimestre. A Petrobras registrou lucro líquido de 46,9 bilhões no terceiro trimestre, alta de 48% ante o mesmo período do ano passado, com impulso de uma alta dos preços do petróleo no mercado internacional, segundo informou a companhia na última quinta-feira.
O lucro veio acima do resultado esperado por uma pesquisa da Refinitiv, de 43,37 bilhões, então já superou bastante, de 43 foi para 46 bilhões de lucro. O preço médio do petróleo foi de 100,85 dólares por barril entre julho e setembro, segundo a companhia, contra 73,47 dólares um ano antes e 113,78 no trimestre anterior. E olha, para finalizar a edição de hoje, a gente sempre finaliza com as informações do Vaticano, as informações do Papa Francisco. O Papa Francisco, que está em viagem, chegou ontem, inclusive, aí em Bahrein. E o primeiro compromisso da manhã de hoje do Papa Francisco no Bahrein foi a participação no encerramento do Fórum Oriente e Ocidente em prol da coexistência humana. Francisco iniciou o discurso recordando que a terra vista do alto apresenta-se como um vasto mar azul, que liga margens distintas do céu. Disse o Papa, parece recordar-nos que somos uma família, não ilhas, mas um único grande arquipélago. É assim que o Altíssimo nos quer. E bem pode simbolizar o seu anseio este país, um arquipélago de mais de 30 ilhas. Em seguida, o Papa recordou que, contudo, vivemos tempos em que uma humanidade interligada como nunca se apresenta bem mais dividida do que unida. E o nome do Bahrein pode ajudar-nos a ir mais longe na nossa reflexão. Os dois mares, que evoca, referem-se às águas doces das suas nascentes submarinas e às águas salobras do Golfo. De modo semelhante, encontramos-nos hoje perante dois mares de sabor oposto. Por um lado, o mar calmo e doce da convivência comum. Por outro, o mar amargo da indiferença, afligido por confrontos e agitado por ventos de guerra, com as suas devastadoras ondas sempre mais tumultuosas, com o risco de nos arrastar a todos. E Francisco lamentou que o Oriente e o Ocidente assemelham-se cada vez mais a dois mares contrapostos. Entretanto, encorajou. Disse ele, nós estamos aqui juntos porque pretendemos navegar no mesmo mar, escolhendo a rota do encontro em vez da do confronto, o caminho do diálogo indicado por este fórum, Oriente e Ocidente, em prol da coexistência humana, disse o Papa Francisco. E olha, atenção também, Cruzeiro do Sul e região, né? A Rede Vida Digital chegou. Rede Vida, canal digital 26.1, 26.2, 26.3, Rede Vida Educação. Tá junto com a Verdes Floresta, é isso? Maravilha. Já tá no ar? Tá valendo? Então aí é só agora você procurar o canal Rede Vida 26.1. E atenção também ao brechó solidário, tá? Não perca, toda a sociedade cruzeirense no dia 5 de novembro, portanto amanhã, sábado, o brechó solidário em prol da Fazenda Esperança Feminina Maria Madalena, com vendas de roupas, calçados e outros produtos variados. Os lucros, claro, serão revestidos para a instituição Fazenda da Esperança Maria Madalena aqui de Cruzeiro do Sul. Portanto, amanhã, sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. E aí, também fica ali próximo, fica próximo à escola Absolom Moreira, Fazenda da Esperança Feminina Maria Madalena. Não tem erro não, é bem fácil realmente a localização. Lembrando também que vai ter a feijoada no valor de R$15 a partir das 11 horas da manhã, ali na Fazenda da Esperança Maria Madalena, nesse brechó solidário. Então, feijoada, R$15 amanhã na Absolom, aliás, próximo a Absolom Moreira, na Fazenda da Esperança Maria Madalena, aqui de Cruzeiro do Sul, unidade Cruzeiro do Sul. A você de casa, muito obrigada pela audiência em mais essa semana, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Uma ótima tarde para você, um excelente final de semana e até segunda. Tchau.